Luísa Martins tem mais informações para vir junto com a gente aqui, porque com o início da execução da pena propriamente dita, Luísa, o ex-presidente Jair Bolsonaro perde direitos políticos. Ele já era inelegível por decisões, no plural, do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, com esta condenação, a perda de direitos políticos implica ainda mais questões. O que você nos traz? Vamos lá, Yuri e Débora, boa tarde para você. Essa condenação, e o início do cumprimento da pena, o trânsito em julgado da sentença de Bolsonaro, tem uma série de consequências em várias esferas. O Theo estava chamando atenção, por exemplo, para a possível perda das patentes no Superior Tribunal Militar. Essa é uma consequência do ponto de vista ali da patente, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de tantos outros militares que também foram condenados aí pela trama golpista. Na seara eleitoral, temos algumas consequências. O primeiro lugar é mais uma declaração de inelegibilidade. O ministro Alexandre de Moraes já determina um ofício para o Tribunal Superior Eleitoral, para o TSE, para que declare a inelegibilidade do ex-presidente, uma vez que ele foi condenado por órgão colegiado, Esse é um dos pressupostos da lei da ficha limpa. Com a condenação por um órgão colegiado, ele fica ficha suja, e aí com isso ele não pode disputar eleições. Isso é mais uma inelegibilidade, para além dessas que você citou, das duas que você já citou, Yuri, que tem a ver exclusivamente com ações de cunho eleitoral, de abuso de poder durante a campanha de 2022. Primeiro, pela reunião com os embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em que Bolsonaro atacou o sistema eleitoral, levantou sem provas alegações de fraude em relação às urnas eletrônicas, e depois por ter usado a máquina pública do governo federal, das celebrações ali do bicentenário da independência em 7 de setembro de 2022, para fazer um ato de campanha que, além de ter sido ali um movimento da sua campanha, da sua candidatura à reeleição naquela época, tinha ali também um tom muito beligerante em relação aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, a corte como um todo, que era um alvo constante, do ex-presidente, do então presidente da República naquela ocasião. Agora é uma consequência da própria condenação pela trama golpista, que foi definida não pelo TSE, mas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vem aí mais uma inelegibilidade que recai aí sobre o ex-presidente. Em relação a esse outro ponto, o que a gente pode falar é que tem também, nos termos da Constituição Federal, o ministro Alexandre de Moraes coloca aqui, estará suspenso dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal, Então, qualquer réu que tenha uma condenação transitada em julgado, ele perde os direitos políticos. Isso vai além de não poder disputar eleições. A própria pessoa, o próprio condenado, quem começa a cumprir pena definitiva, seja no sistema prisional, seja na superintendência da PF, seja no comando militar, onde for, perde o direito também de votar. Então, o ex-presidente não vai poder nem votar, nem ser votado nas eleições de 2026. É claro que já se sabia que o ex-presidente não poderia se candidatar devido às inelegibilidades fixadas pelo TSE, mas agora, para além de uma nova inelegibilidade pela condenação no STF, tem mais esse outro efeito, que é a impossibilidade do ex-presidente, ele próprio, colocar o seu voto ali na urna, participar de alguma maneira das eleições, mesmo como eleitor. Se ele fosse um preso provisório, se ele tivesse ainda em prisão preventiva em 2026, ele poderia votar. Não sendo uma decisão definitiva, um cumprimento mesmo de pena de uma sentença que já transitou em julgado, que já passou por todos os trâmites da justiça, ele perde esse direito, então, além de não disputar as eleições, ele também não vai poder participar delas como eleitor.